Bem-vindos, Matilha! Aqui toda quinta-feira às 21 horas, episódio novo do nosso podcast Estação Guará. Então já sabe, né? Deixa o like, o comentário, o que for aí para nos ajudar a impulsionar o nosso vídeo. Estou de novo aqui com o Diego. E o que nós vamos falar hoje, Diego? Hoje nós vamos falar de carro. O que a gente faz, o que a gente revisa no carro antes de fazer uma travessia longa ou mesmo curta, o que a gente leva de acessório, de peça. O papo tá bom. Papo de carro, né? Sempre rende, né? Já vai deixando aí no comentário, antes de chegar a vinhetinha, né? O que tu leva, né? De peça de reposição no carro? O que considera essencial para uma viagem longa? Já sabe, né? Siga o Lobo, siga a Guará. Tudo bem? Eu sou o André. Diego. A gente vai falar hoje aí sobre viagem longa, o que levar no carro, o que revisar e o que levar, né? Peças de reposição, acessórios, o que é importante numa viagem longa. Vamos começar pelo seguinte, eu quero mostrar para vocês um videozinho. A gente tá indo... Esse vídeo está sendo gravado nas vésperas de eu e a Paula terem ido para Ushuaia, né? Então a gente tirou a bagueira hoje lá da MHS, oficina do Marquinhos, nosso parceiro, tem dado um suporte bacana pra gente na parte de revisão da nossa bagueira, e a gente aproveitou para gravar com ele o que é importante revisar num carro antes de uma viagem dessas. Vamos curtir o vídeo aí, depois a gente conversa. Acabamos de fazer uma revisão, que eles vão fazer uma viagem grande, vão até Ushuaia, né? O que é interessante para uma viagem grande, como eles vão fazer? Não esquecer de fazer uma bela de uma revisão. Vários itens que você tem para revisar em um carro, verificar lubrificante, suspensão, rolamentos, né? Correias, que é muito importante, parte elétrica é muito importante, que às vezes você pode ter uma pane elétrica e ficar lá no meio do nada, né? Então, não esquecer de fazer uma bela de uma revisão. Lubrificantes, principalmente, né? E a parte de motorização. Rolamentos de roda, muita gente esquece dos rolamentos de roda. Quando você tem uma quebra de um rolamento de roda numa viagem grande dessa, você impossibilita de se locomover e aí você fica parado no lugar. Então não esquecer de fazer uma bela de uma revisão, verificar todos os itens possíveis e necessários para uma viagem tranquila. Então tá aí, dica do Marquinhos, né? A bagueira realmente ela passou nesse processo aí que ficou com ele esses dias, a revisão total de suspensão. A gente estava com os barulhinhos de suspensão, já aproveitou, né? E eu e a Paula, a gente sempre tem uma coisa que a gente diz para quem nos atende. Não só o Marquinhos, já fomos atendidos pelo Newton, que a gente atende também, grande figura, super parceiro, né? De que a gente não gosta da ideia de ter uma peça com meia vida no carro, né? Tá mais ou menos, a gente já troca. É claro que a nossa situação é radical, né? Porque a gente roda absurdamente. Então a ideia de uma peça estragar no meio de uma viagem para mim é muito ruim, né? Um aprendizado que você me passou, inclusive, que é melhor trocar essa peça meia-vida e levar ela no carro para numa ocasião de emergência substituir ela e tá sempre com a recente, porque o nosso uso é diferente, né? Às vezes os mecânicos falam, não, dá para rodar mais, mas pra onde mais, a gente vai, então é um... É que o cara às vezes pensa, não, dá pra rodar mais 10 mil quilômetros. O cara pensa, dá pra rodar um ano ainda com essa peça, né? Que é o equivalente a uns 10 mil quilômetros. Esses dias eu estava lendo que um carro brasileiro, em média, faz 12 mil quilômetros. Isso aí a gente faz num mês, né? No mês que tá trabalhando, a gente faz 12, 13 mil quilômetros. Então, a peça pode... O risco dela quebrar no meio de uma viagem, pra nós, é péssimo. E, realmente, a minha caixinha de peças de reposição é feita em parte de peças que não estragaram ainda, não estão danificadas, mas foram usadas e foram substituídas por uma nova. A gente agradece o Newton Marquinhos por essa preocupação, né? Até do meio ambiente, de usar as peças até o final, mas realmente, vocês estão certos, é que o nosso uso é um pouco diferente mesmo. É um pouco diferente, é um pouco radical. A gente fez essa revisão aí da suspensão total, né? E mais uma outra coisa que eu acho que é importante no carro que vai viajar. E já vi muitas pessoas que viajam com a gente não ouvir uma dica que a gente dá, né? Que é não economizar na troca de óleo, né? Tipo assim, ainda eu tenho mais 2 mil quilômetros para fazer com a troca de óleo. Eu sei, de novo, na questão ambiental, até seria o correto né, rodar esses 2 mil quilômetros, mas de repente, será que não é melhor antecipar um pouco a troca de óleo para sair, né? Tô falando de viagens longas, né? Não tô falando de uma viagem, né?
né? Viagem Atacama, Ushuaia, Patagônia, enfim. Que são viagens muito longas, eu acho que vale a pena, às vezes, antecipar um pouco a troca do óleo para sair mais seguro de casa. Mesmo porque não é sempre que a pessoa vai estar fazendo isso, né? Vez ou outra, então vale muito a pena. E aproveitar e trocar tudo, né? Trocar tudo que tem pra trocar ali. Tudo que tá nessa meia-vida. Vamos ver um outro videozinho com o Marquinhos também, que é sobre que peças ele recomenda levar. Daí a gente começa a falar das nossas. Isso é um ponto de vista legal. Vamos ver o dele. Vamos lá. Uma viagem grande, com uma quilometragem bem grande, é interessante levar peças de reposição. É importante levar patilha de freio, né? Correias principalmente, fusíveis, lubrificantes, fluido de freio, porque às vezes você precisa de um item desse no local inóspito, você não vai conseguir. Então é muito importante isso aí. E aí, Diego, o que tu leva de peça de reposição? O que é o teu kit básico? Bom, além das meia-vida, né? Atualmente eu tenho um par de beleta lá, meia-vida. Correias sim. Filtro de combustível, eu sempre levo. É pra falar o que eu deveria levar ou o que eu realmente sempre levo? Eu acho que é as duas coisas. Às vezes a gente não faz a lição de casa, né? Às vezes é complicado, né? Mas até pegando as dicas aí. Correia, filtro de combustível, mangueiras para uma possível troca ali de radiador, de ar-condicionado. Eu sempre levo 1 litro de óleo a mais. E se eu preciso usar, eu vou lá e em algum lugar eu dou um jeito de comprar. Porque, bom, nossas Toyota, né, bateu 5.000 ali, ela já começa a baixar. Tive esse problema, inclusive, no Atacama. Então, assim, sempre levo isso também. E... o que mais? De peça sobressalente, acho que só ainda, né? Eu tenho tentado, assim, claro, eu acho que tu também, né, aprender com o carro, né? O caso da SW4, eu acho que ela é mais simples porque é um carro com peças mais fáceis, né? A Prado tem aquelas coisinhas daquela peça chatinha que é só dela, né? Uhum. Sabe? E aí eu tenho tentado aprender a ter essas peças, sabe? Então, assim, eu levo sempre também, de meia vida já, os pivôs. Eu tenho pivôs, né? Descobri que eu tenho um ponto fraco hoje, né? No alternador, que eu preciso arranjar um regulador de tensão para ter no meu kitzinho, porque não é um regulador comum que as demais Toyotas usam, então eu preciso achar um regulador de tensão, vou precisar usar. Né? As correias eu tenho sempre novas e usadas, né? Tenho dos dois tipos, e até também a última viagem que a gente fez à Patagônia ensinou que a correia pode servir para qualquer carro, né? Numa emergência. Nós estava atrás lá de uma correia para história. Lâmpadas fusíveis, né? Essa eu acho que é a parte... A lâmpada, isso é verdade. E lâmpada é um negócio assim que é uma coisa barata de ter, né? E que dá multa, né, cara? Entendeu? Em qualquer país, eles são mais rígidos do que... Eu acho que aqui a nossa polícia é bem tolerante com passar com farolzinho queimado e tal, né? Sim. Na Argentina é uma coisa que dá multa, assim, o farol desligado. A Argentina, ela pega bastante com essa coisa do exterior do carro, né? A lâmpada, a bolota lá de puxar, coisas passando para-choque, então... Realmente, lâmpadas. E dá a dica do que o Marquinhos deu ali, eu não levo as pastilhas, mas meus freios estão sempre bem revisadinhos. Então quando ele falou das pastilhas, eu falei, caramba, pastilha, meu. Mas já levei, não vou te dizer que eu não levei, que eu já levei. Pô? Quando a gente fazia muito Rio Grande do Sul, porque vivia lá, né? Lá a gente anda muito em areia de praia, né? Aquelas areias de beira de praia. E, cara, é comum, assim, tu anda 300 km numa beira de praia, perdeu... Desgastou já era. É muito rápido, né? Caraca. Porque a areia, ela vem lixando, sabe, o freio, sim, a pastilha, e acaba muito rápido. Então, quando andava lá, eu tinha também, mesma coisa. Meia vida, vai pra lá pra não andar só sem a pastilha. Então, assim, eu sempre usei aditivos, né? E a gente eu te confesso que a gente ficou chocado um tempo atrás quando a gente teve que fazer uma reforma na nossa bomba e a reforma foi completa. A bomba tava destruída, sabe? Nível máximo, né? De estresse da bomba, né? E acabou chegando na gente recentemente um outro tipo de aditivo, né? Que ele não é corrosivo, né? Ele faz um tratamento do diesel, ele não... O benefício da bomba, vamos dizer assim, ele acontece, né? Ele é desejado, é esperado, mas não porque ele vai lá limpar
sabe? Ele não vai ter uma ação corrosiva nos bicos e na bomba, ele simplesmente vai manter o diesel equalizado, equilibrado. E a gente está muito feliz com esse tratamento. Até aconteceu com Barba Ruiva, nós estávamos na Patagônia, né? Ele não conseguiu abastecer num posto porque não tinha um S10, o troller dele é só com S10, né? E ele tocou viagem, né? E chegou em Vila Langostura também, cara, os postos não tinham combustível, mas não o S10, só estavam oferecendo o S500 e o S1500 daquele, né? E o carro dele não pode rodar com esse diesel, mas não tinha condições, a gente tinha que sair de lá, não tinha o que fazer. E ele botou o Prime, cara, ele até gravou um relato, eu vou ver se eu acho esse relato pra botar nesse vídeo aqui, que o carro dele não teve nenhum comportamento anômalo, rodou de boa com o S500, né? Ele até chamou a atenção no rádio na hora, disse, André, não sei o que está acontecendo, mas meu carro nunca teve tão econômico. Esse Prime, né, o que ele faz? O que é de diferente dos outros aditivos, né? Os outros aditivos, ele separa a água do diesel e transforma numa meleca, entendeu? E essa meleca, mais os corrosivos, eles vão acabar indo parar na bomba e no bico. A longo prazo, né? Quer dizer, a curto prazo tem um benefício ali, que o motor fica mais silencioso, não sei o que e tal. Mas descola as cracas todas. Descola as cracas todas e essas cracas vão parar na bomba e bico, né? O filtro não consegue reter tudo, né? O que o Prime faz? Ele faz como se fosse uma cápsula em torno da água, né? Ele não deixa a água, entendeu? Ele... Entendi. Entendeu? Vai estar lá a água, que é normal, principalmente agora que a gente usa muito biodiesel, né? Então ele vai pegar a molécula de água, vai isolar essa molécula e essa molécula não terá contato com o sistema de injeção do carro, né? Então, assim, a gente tem usado esse Prime, a gente está muito, como diz o Rio Grande do Sul, muito faceiro com o negócio, porque o carro tá realmente assim, a gente voltou da Patagônia, né, foi uma viagem de 10, 12 mil quilômetros, não lembro quanto foi. Quando eu fui fazer a troca do filtro, o rapaz lá que tava trocando veio assim, por que o senhor vai trocar? O filtro tá... Caraca! Não tem sujeira nenhuma, né? Eu acabei trocando, mas... Botando diesel... botando aqueles diesel S1500, S500, S10, sem muito... Eu quero testar, na próxima travessia mais longa eu vou testar o Prime também. Eu tenho levado uma garrafinha pra mim e uma garrafinha pro comboio, cara, porque quando dá esses... Né, o seu Roberto também começou a acender, ele tem mais SW4, o seu Roberto, né? Sim. E nós estávamos no Chile e começou a acender a bomba do... o aviso da bomba injetora, né? Sim. A gente botou o Prime, deu 2, 3 abastecimentos depois, apagou a luz, não acendeu mais. Então tá sendo uma garantia para nós, assim, levar esse aditivo. Até para levar para Bolívia, né? Que não tem S10. Não tem S10, né? Nem S500, lá é o S1500, eu acho que eles usam lá, né? Aquele diesel bem cru, assim. Que, aliás, foi uma coisa que, fazendo um parênteses aqui, né? Foi uma coisa que surpreendeu, porque a Baguira, pelo menos, rodou muito bem com o diesel da Bolívia. Foi muito econômico, né? Eu entrei a Argentina dentro com aquele diesel lá e... O Balu foi a parte mais econômica da viagem, foi lá na Bolívia. Inexplicavelmente, a gente não sabe o que aconteceu. A gente deu sorte daquele poço, daquele... A gente abasteceu, acho que pelo menos 2 vezes lá na Bolívia, né? 2 vezes, Foram 2 tanques cheios. Não, eu abasteci na Bolívia a última vez pra gastar o que eu tinha de dinheiro. Né? Porque ainda tinha diesel pra ir embora. Isso mesmo, é verdade. Isso surpreendeu. E uma outra coisa que eu levo sempre é óleo. Né? Óleo eu levo uma boa quantidade, se for possível, né? No mínimo 1 litro, né? Para aquela reposição. Né? Mas acabo gostando de ter mais, porque como em comboio também não é só a gente que tem problema com óleo. É comum no comboio, né? Baixar o óleo, a pessoa não ter uma emergência e tal. Então é bom ter óleo. Que é uma coisa que, inclusive, deveria ser revisada pelo menos dia sim, dia não numa viagem, né? Pelo menos, né? O ideal todos os dias até. Total. Carro frio ali de manhã, antes de partir para aquele dia, dá aquela abertura no capô e vamos olhar tudo. Não só o óleo, os fluidos também. A água, né? Que é o que pode evitar a perda de um motor. Imagina tu não descobre, né? Tá viajando para um lugar frio, né? O carro não esquenta, né? Muito difícil de esquentar, porque, né? E aí tu não percebe que tá perdendo água. Tu vai perceber isso quando for fazer a manutenção, a verificação da manhã cedo, que é olhar no mínimo isso, no mínimo óleo, água, né? A vareta da caixa, né? Os carros de caixa automática, que também não custa de vez em quando dar uma olhadinha para ver se tá tudo em ordem lá. No decorrer de uma viagem grande dessa, é importantíssimo todo dia você verificar nível de fluidos,
Fluidos de freio, fluidos de radiador, óleo de motor, muita gente esquece de verificar isso aí, quando vai ver tá faltando. Isso não pode, tem que ficar todo dia, dar uma observada para você ter uma viagem tranquila. Uma coisa que até o comboio ajuda a olhar, né, falando em coisas que a gente tem que olhar durante a viagem, as próprias luzes, né? Porque quando a gente tá andando sozinho, às vezes a gente não repara, né, que tem uma luz queimada ali atrás, que tem uma luz queimada na frente, e aí a gente vai e toma uma multa. Mas uma vantagem de andar em comboio, né? A gente tá sempre um olhando o carro do outro, né? Os pneus também, né? Teu pneu tá murchando aí. Teu pneu tá fumaciando um pouco, vamos dar uma olhada. É isso aí. Isso é muito legal também de olhar, ficar bem atento. E falando em pneu, pegar de gancho, né? Que não é peça de reposição, mas que eu tenho cada vez mais. É aqueles espaguetes para consertar pneu, né? Macarrãozinho, é. Faz tempo que eu não vou em borracheira em viagem, cara. A gente tem conseguido consertar na viagem os pneus, assim, de boa. A gente tem consertado o pneu. A melhor coisa que tem, né? E aí a gente entra no terceiro tópico aqui, né? Que é coisas que a gente tem que levar, né? Coisas que tem que levar. São acessórios para ajudar na viagem. Além do macarrãozinho, o que tu tá levando mais? Bom, o macarrãozinho, andar junto com o compressor, né, de ar, para já mandar ver tudo lá. Você resolve o problema do pneu sem precisar usar o step. Cinta. E tem dois tipos de cinta, né, que é bom se ligar, né? Tem a cinta aquela de carga, que é uma cinta que ela não é flexível, né? Ela não tem... Ela não tem elasticidade, né, nenhuma, né? E essa cinta para puxar carro, ela é muito ruim, né? Porque ela vai passar o tempo inteiro, os dois carros vão estar disputando, vamos dizer assim, né? O carro que está puxando vai dando pequenos trancos, esses pequenos trancos vai parar todo dentro do carro, na caixa, na coluna, seja o que for. Existe uma outra cinta, não vou lembrar o nome técnico dessa cinta, mas é uma cinta elástica mesmo, ela vai trabalhando, né, e ajuda muito para quem está puxando e sendo puxado, né, facilita muito a vida do resgate, né? Alguma coisa que precise. Né? Ajuda demais. E uma coisa interessante que até utilizei nessa última travessia da Bocaina, que eu nunca tinha parado para pensar. A gente tem as manilhas, né? Aquele tamanho padrão, tal, que é um tamanho grande, porque geralmente tem uns carros que a pequena não cabe, porque tem... Agora, eu tive um caso, eu não me lembro agora qual carro que a gente teve que passar a cinta, que essas manilhas não entravam por conta do ponto de ancoragem, a espessura do parafuso. Era muito pequena. Aí eu tinha uma manilha menorzinha. Eu tenho vários tamanhos de manilha também. Acho que eu, junto com a cinta, assim, alguns tamanhos de manilha são legais. E eu tenho sobra de... Até de repente pode pegar isso aí, cara. Eu acho que eu tenho ainda bastante. Sobra de cabo Kevlar, que dá pra transformar em manilha, né? Em manilha, né? É verdade. Puta, funciona bem pra caramba. O Barba Ruiva tava com uma dessa. Ele até falou, quer que eu pegue lá? Se não funcionasse... Eu tenho... Eu tinha várias, né? Só que aí tem isso, vai acontecendo essa travessia, tu vai emprestando, vai dando, vai esquecendo e tal, mas é fácil de fazer até, você fazer esse nozinho aí, fica super bom. Boa. E cinta ainda, no caso cinta, vou dar um conselho, cara. Quem tem uma, não tem nenhuma, né? O ideal é ter duas, né? Uma um pouco mais comprida, né? Até vou contar uma história pra vocês. Nós tava puxando um carro que estragou no Chile, e nós tínhamos que levar ele pra Argentina. Né? Quando a gente chegou, fez toda a viagem puxando esse carro com um cabo de 10 metros, né? Tranquilaço, assim, super seguro para fazer o transporte em rodovia, né? Mas quando a gente chegou na cidade, o policial parou e disse, não, tu não vai poder entrar na cidade com uma cinta desse tamanho, né? Porque a cidade estava tendo um evento lá, a gente ia precisar ficar manobrando dentro da cidade. E eu não ia conseguir, era muito, muito comprido. Ele me fez trocar a cinta, uma cinta mais curta, para poder continuar Caraca! É famoso, né? Quem tem uma, não tem nenhuma, né? No caso de cinta. É bom ter duas mesmo, uma curtinha e outra mais comprida, né? Enfim, e eu vou dizer que para mim uma coisa que não falta é o famoso arame de rico. O pessoal não conhece muito o arame de rico pelo nome, né? Tem aquele nomezinho feio dele que é o enforca-gato. O enforca-gato, o arame de rico. Fita Herman, acho que tem isso também. Né? Arame de rico é o melhor nome até agora. Em todos os tamanhos, todas as medidas, todas as espessuras, comprimentos, aquilo lá salva vidas, aquele negócio. Santíssima Trindade, arame de rico, WD-40 e Silver Tape.
com isso você resolve muita coisa, salva muita vida. Já que não vai ter clipes, né? Mas então tá. Esqueci alguma coisa, Dieguito? Talvez a gente esqueceu, mas aí a galera lembra a gente nos comentários, aí peça, coisas que vocês revisam que a gente não falou, acessórios também que vocês levam que a gente não levou. Acho que a ideia do podcast, inclusive, é essa, né? A gente continuar a discussão agora nos comentários. É isso aí. Vai trazer pros comentários a conversa. E na semana que vem tem outro podcast aí. Todas as quintas-feiras, 21 horas, Estação Guará. Nós estamos aí nesse esforço de deixar essa corrente Overland aí ativa, né? Então, assina aí o canal, se inscreve, deixa o comentário, deixa o like e até a próxima. Que a estrada esteja com vocês. Eu tô bem articulado, hein? Porra, tô me achando... Cara, nasci pra isso, velho. Tá bom, William Bonner, né? Eu tô achando que o teu leito é o podcast. Daqui a pouco eu vou falar, o André vai falar, candidato. Mas, candidato, o que você achou do vídeo? Deu seu tempo, Diego, deu seu tempo.